Queridos, a paz do Machia esteja com todos vocês. Que alegria estar aqui mais esse dia, né? Para a glória de Al, vamos consagrar ele esse novo vídeo, que ele venha nos inspirar, para que nós possamos falar o que a igreja necessita ouvir, né? Que nós necessitamos, que ele venha ministrar no nosso coração todo entendimento, né? Tudo aquilo que nesses últimos dias, nessas últimas horas, é relevante, é necessário que a gente venha entender, compreender e aprender, né? Então, hoje nós iremos meditar no livro de Lucas, capítulo 13, versos 22. Nós iremos falar sobre salvação. Sabe, queridos, essa semana ele está ministrando muito no meu coração sobre salvação, sobre pecado. Então, vamos atentar para isso, né? Nós sabemos que nós estamos nos últimos dias. Então, é bom a gente meditar, refletir, ver os caminhos que nós estamos tomando, as decisões que nós estamos tomando, né? Quais as nossas prioridades na vida, né? O que a gente está dando de prioridade? Será que nós estamos dando prioridade na nossa vida espiritual? Porque é algo que nós temos que priorizar nas nossas vidas. Nós temos que ter um hábito, né, de priorizar a nossa salvação. Porque senão, se nós não priorizarmos enquanto nós somos terreno, nós não alcançaremos o reino celestial. Nós não reinaremos com Machia. Isso é sério, queridos. As pessoas, muitos desconhecem do mundo espiritual e acreditam-se que morreu, acabou. Não, existe a morte espiritual. Essa é pior, porque aqueles que realmente rejeitam a salvação, eles são jogados no lago do enxofre, né, no abismo com o próprio Satanás. Que não há mais salvação para o Satanás, ele já perdeu a salvação e ele quer levar o maior número de almas para o mesmo lugar que ele está, que é onde é ranger de dentes, choro, sofrimento, né? Então, no nome de Yahshua Machia, Pai, ministra nos nossos corações essa palavra, nos dando entendimento da sua palavra, repreendendo toda manifestação que não provém de ti. Repreenda agora no nome de Yahshua Machia todos os demônios da inveja, da cobiça, toda praga. Repreenda pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Machia todo altar de Baal que é levantado, rezado, falado, derramado em sacrifício. Nós neutralizamos agora no nome de Yahshua Machia. Nós neutralizamos toda obra contrária contra esta vida, contra esta casa. Haja luz e haverá. Sim, Pai. Que haja a tua luz dentro deste lar, desta casa, dessa família, no nome de Yahshua Machia. Bora lá, queridos? Pega a Bíblia aí, vamos lá. Bora lá? Então nós vamos meditar no livro de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 22. A porta é estreita. O reino celestial é um caminho estreito, né? Só que o diabo oferece para as pessoas portas largas, oportunidades grandes aos olhos humanos, momentaneamente. Porque tudo que o Criador nos dá é para a eternidade, é durável. Ele não tira nada da gente, tudo que ele nos dá não precisa acrescentar, é tudo na medida certa, tá? Exato. E Yahshua passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Salvador, são poucos os que são salvos? E Yahshua respondeu: esforce-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Olha para vocês ver que forte que Yahshua deixou para mim e para você aqui, para a gente ter entendimento espiritual. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque a porta é estreita. Por quê? Porque nós temos que esforçar. E hoje, a maioria dos crentes, daquelas pessoas que diz que crê em Yahshua, você acha que eles esforçam? Você acha que eles rejeitam verdadeiramente o pecado? Será que eles rejeitam verdadeiramente a carne para agradar o Espírito? O que vocês acham? Pelas pessoas que você conhece, pelas pessoas que você convive, você acha que essas pessoas elas realmente se esforçam? Ou apenas a maioria das quais que você teve contato, que você teve convivência ou tem convivência, só segue um rótulo, só segue um ritual de ir para as congregações, de colocar uma Bíblia debaixo do braço, ali fica na maior santidade dentro daquele templo, e lá fora, e a vida daquela pessoa? É testemunha? Ela pode se denominar testemunha de Yahshua Machia? Ela pode ser reconhecida como... Você acha que essa pessoa realmente pode ser reconhecida como testemunha de Yahshua? Ela honra o nome que ela carrega?
que a vida dela é diante das pessoas e no oculto pode sim representar que ela é um servo fiel, que ela é um filho obediente, tem temor, porque muitos carregam a Bíblia, muitos declamam eu amo, eu amo, eu amo, mas no coração tá cheio de maldade, seja de mágoa, seja de prostituição, né? Muitos estão com pecados ocultos em cima dos púlpitos, né? Muitos estão sendo conveniente, né, com coisas erradas e mesmo assim estão em cima dos púlpitos. Muitos confundem o púlpito como um palanque, né? Um palanque, querido. Qualquer um pode subir, qualquer um pode falar qualquer besteira lá. Muitos acreditam, se acham que estão cheios do próprio Criador, sendo que está servindo às trevas e ali fala um monte de besteira. Quantas pessoas são desviadas por causa de pregadores, por causa de pessoas que sobem nos púlpitos sem temor, sem reverência? E muitos vão para o mundão, estava até tentando uma caminhada, mas ali são desviados, os caminhos são desviados. Porque Yahshua diz que nós temos que esforçar porque a porta é estreita. Porque nós não temos que depender, a nossa fé não tem que depender de homens. A nossa fé não tem que depender de congregações. O verdadeiro templo somos nós. A verdadeira casa de oração somos nós. Consegue compreender? Consegue entender a diferença? Por que que muitos são enganados? Porque eles acreditam que só deles cumprir protocolos, de pegar a sua Bíblia, colocar debaixo do braço, ir para a igreja aos domingos, ou um dia na semana, ele já cumpriu a sua missão de oração, já cumpriu a sua missão de estar na presença do Criador. E para nós estarmos na presença do Criador, nós necessariamente não precisamos de ir para a casa de alguém, ou necessariamente nós não precisamos de ir para templos. Por quê? Nem para congregações. Por quê? Porque nós somos o templo dele. E para que nós possamos, nós temos que ter um hábito, uma rotina diária de estar sempre com ele, sempre orando, sempre tendo um ritual de oração constante, sempre estar em consagração, porque e aceitando Yahshua, não sendo rebelde. Porque quando nós fazemos isso, quando nós conectamos, quando nós buscamos a presença de Yahshua, quando nós aceitamos Yahshua Mashiach, quando nós meditamos na Bíblia, quando nós assistimos um vídeo que edifica as nossas vidas, quando nós fazemos a leitura da Bíblia Sagrada, ali nós estamos alimentando o nosso templo. Ali nós estamos efetivamente em adoração, em louvor, em meditação ao Criador. Todas as vezes que eu abro a Bíblia e medito na Bíblia Sagrada, todas as vezes que eu coloco um louvor para tocar na minha casa, todas as vezes que eu coloco um vídeo para assistir, que ali fale da salvação, que ali fala de libertação, que ali fala de cura, de transformação de vida, de temor, de obediência, eu estou alimentando o meu espírito, consequentemente eu estou purificando o meu templo, a minha casa de oração, que é o meu coração, a minha mente. Então, por isso que Yahshua diz, a porta é estreita. Para isso você tem que se esforçar. Muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Por quê? Porque cumpre protocolos, porque acha que só tem que buscar o Criador uma vez na semana, 2 vezes no máximo. Tem que ir ali nas reuniões aos finais de semana, nos domingos, nas segundas. Vou para sexta-feira, que é a libertação. Libertação, você ora todo dia. Você destrói o diabo, é todo dia. É todo dia. A partir do momento que você levantou da sua cama, você tem que levantar da cama, o diabo falar, nossa, levantou de novo essa mulher, levantou de novo esse homem. Como que você faz isso? Para o diabo ter medo de você, ter respeito de você? Você tem que estar santificado. Você tem que estar em santidade. Você tem que ter obediência. Você não tem que esperar pelo que um pastor ore para você, porque o verdadeiro pastor, até porque é Yahshua Mashiach. Ele é o nosso verdadeiro pastor. Nós temos que esperar que as pessoas venham orar por nós. Nós temos que batalhar. Nós temos que enfrentar o inferno e falar, sai! E tem que sair. Seja neutralizado no nome de Yahshua Mashiach. Mas para isso você tem que estar em santidade. Para isso você tem que ter em obediência, para que o diabo venha ter temor de você, tem ter medo de você, para fugir da sua presença. Você tem que estar em santidade. Continuando. Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão.
Muitos, queridos, tentarão, mas não vão conseguir, porque não vai prevalecer em oração. Quando vem a primeira dificuldade, afasta, desiste da fé, é incrédulo, não busca fazer as vontades do Espírito, mas sempre quer fazer as vontades, os desejos da carne. Você acha que uma pessoa dessa vai entrar no reino celestial? Não, por isso que, como é que nós vamos esperar o arrebatamento? Como que nós vamos esperar a volta de Yahshua? Esforçando. Nós temos que se esforçar a todo instante. Rejeitar o mal mesmo, pisar no mal, desfazer o mal. Mas só iremos conseguir através de oração, muita oração, santificação, meditação na palavra, hinos de louvor e adoração ao Criador, sendo testemunho fiel, sendo exemplo nessa terra. Para a gente ser exemplo, nós temos que obedecer, nós temos que temer, nós temos que ser santo. Somos pecadores? Somos, mas nós temos que esforçar, rejeitar o pecado. Quando nós rejeitamos o pecado, nós nos santificamos, através invocando Yahweh e Yahshua, que vai nos ajudar. E o nome Yahweh e Yahshua, ele nos santifica. Ele nos santifica. Por isso que é tão importante esses nomes. Quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Salvador, a Senhor, abre a porta para nós. Ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava nas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afaste de mim, vocês todos que praticam o mal. Ou seja, no dia do juízo final, muitos irão chamar por Yahshua. Oh, Yahshua, em seu nome eu repreendi demônios. Em seu nome, milagres, eu fiz milagres. Só que eles esquecem que quem fez foi Yahshua. Sabe, querido? Se Yahshua quiser usar uma pedra, ele usa. Se ele quiser usar uma mesa, ele usa. Se ele quiser usar um poste, ele usa para pregar a sua palavra. Porque ele tem poder para isso. Ele tem autoridade para isso, para fazer isso. Se hoje ele nos usa, é porque é da vontade dele. Então, muitos vai estar, entre aspas, na presença do Eterno, vai achar que está na presença do Eterno, porque abriu uma igreja, um templo, porque ali fazia as suas reuniões, ali, entre aspas, expulsava demônios, e vai falar: mas eu te servi. Será que serviu de todo o coração? Será que esforçou? Será que rejeitou o pecado? Será que rejeitou a carne? Será que agradou mais o espírito ou a carne? Estes que hoje têm templos, congregações, naquela hora, naquele dia do juízo final, o Criador vai falar: afaste de mim, servo mau, eu não te conheço. Não, mas eu bebia do seu corpo, do seu sangue, eu comia do seu corpo e bebia do seu sangue, fazia a Santa Ceia, né? Eu fazia isso, fazia reuniões, quantas pessoas foram salvas, batizei tantas pessoas. Mas será que estava vivendo uma vida ali, ou só cumprindo um ritual, um rótulo? Então nós temos que perguntar para a gente mesmo: será que eu estou vivendo uma vida efetivamente que agrada ao Salvador? Ou será que eu estou cumprindo apenas protocolo? Ou será que eu estou apenas cumprindo a formalidade? Né? Então isso é importante nesses últimos dias, nessa última hora. Porque se a gente efetivamente não nos esforçar, rejeitar o pecado, né? Rejeitar a carne e querer agradar o Espírito, nós não seremos salvos. Nós não entraremos, nós não reinaremos. Isso é muito importante, querido. Nós vivemos nos últimos dias, a última era da igreja na terra, nós estamos vivendo isso, nós estamos sabendo que o sistema todo trabalha já para o anti-Mashiach, ele só não manifestou porque a igreja fiel ainda se encontra-se na terra, aquela igreja que clama os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, e antes que essa igreja seja retirada da terra, ele não pode manifestar, porque está na palavra, em Tessalonicenses, fala. O filho da iniquidade, o filho da perversidade só não manifestou porque aqueles que o detêm estão na terra. Quem que os detém? Aqueles que clamam Yahweh e Yahshua. Aqueles que invocam os nomes santos e purificados, que foram ocultos e escondidos. Então, enquanto estes não forem tirados da terra, não tem como o anticristo manifestar. Por mais que o sistema trabalhe para ele, por mais que tem pessoas trabalhando para ele. O sistema em si todo, querido, em todos os setores, trabalha em prol do anticristo, do anti-Mashiach. Porém, ele não pode manifestar como assim é manifestar? A igreja de Filadélfia já sabe quem é ele. Porque o Criador dá entendimento, percepção, mostra.
Muitos estão sendo enganados, estão indo para um caminho achando que é um, só que é outro. Na realidade, para ser anticristo, para fazer de papel do diabo, são vários homens que são treinados, são preparados para receber o próprio espírito do diabo, né? O diabo é tão invejoso que ele vai imitar até a ressurreição de Yahshua Mashiach, ele vai fingir de morto, ficar 3 dias, né, morto, para depois fingir que ressuscitou, mas aí ali, aquele homem que foi morto, ali depois daqueles 3 dias, o próprio espírito do antimachista vai entrar nele. Aí que vai vir a atrocidade sobre a terra. Nós já estamos vendo que a maldade já está extensa na terra. Mas depois que esse homem, que vai ser um governante único, vai governar todas as nações, que o mundo vai estar em colapso. Nós já estamos vendo, os países já estão em quebradeira, desemprego altíssimo, violência extrema. Tudo está conspirando para que venha implantar a moeda única, né? Aquela moeda que, se você não aceitar o chip, você não compra, você não vende, você não come, você não trabalha. Aí sim vai ser aquele dia, aquela hora que as pessoas efetivamente vai... Por que Yahshua fala isso? Porque muitos que diz que ama Yahshua, que daria a vida por Yahshua, não vão aceitar, não vão resistir, sofrer tanto na terra, porque efetivamente aquelas pessoas que creem em Yahshua serão perseguidas. E muitos não resistirão a essa perseguição e vão se aderir à marca da besta. Porque não querem sofrer, porque não querem passar por um momento, uma tribulação momentânea. A nossa carne pode sofrer aqui? Pode, mas nós iremos reinar, e quando nós renunciamos a marca da besta, renunciamos o antimachia, nós aceitamos Yahshua. E quando nós aceitamos Yahshua, nós podemos padecer na terra, mas nós não pereceremos no inferno. Pelo contrário, nós reinaremos no reino celestial. Então, por isso que ele diz que tem que esforçar, porque se não tiver esforço, as pessoas não conseguirão passar por esse processo. E muitos que a gente já tinha como descrito como salvos, não conseguirão se salvar. Porque naquela hora, naquele momento, no último minuto, a pessoa vai aderir à marca da besta, a pessoa vai aceitar o sistema do antimachia e vai rejeitar Yahshua. Às vezes ficou a vida inteira aceitando o machia na boca, declarando eu amo, eu amo, eu amo. Aí quando chega no finalmente, na hora H, a pessoa rejeita o próprio Salvador para aceitar o diabo, né? Mas por isso que temos que nos esforçar. Continuando, queridos. Ali haverá, mas ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são, afaste de mim, vocês todos que praticam o mal. Ou seja, que rejeita o bem. Que rejeita o bem. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas do reino de Al, mas vocês lançados fora, né? Até porque quando nós rejeitamos o Salvador e aderimos o diabo, né? Aceitamos o diabo, tá repreendido, né? Jamais. Em nome de Yahshua Mashiach tá repreendido. Tô falando assim, para exemplificar, quando a pessoa rejeita Yahshua, aceita o diabo, essas pessoas que aceitaram o diabo, elas irão ver todos aqueles que foram fiel e conseguiram resistir ao maligno. Vai ver o Abraão, Isaac, Jacó e as outras pessoas que creem em Yahshua lá no céu, reinando no reino celestial, enquanto essas serão lançadas fora, no vale do fogo, queimando, porque tem a segunda morte. Então nós não podemos esquecer disso, né? Então aí que vai vir o ranger dos dentes, o chorar, o desespero, porque aí não vai ter jeito mais. Não resistiu agora, vai conseguir resistir lá? Vai ter jeito lá? Se você conseguir suportar agora, passar pela pressão agora, resistir o mal agora, sujeitar o Criador, ele resiste ao mal e ele fugirá de vós, você tá tranquilo. Por isso que nós temos que se esforçar, porque o mundo tá tão atrativo pra gente pecar, pra gente rejeitar o bem e fazer uma maldade, e ficar no pecado. Então, por isso que nós temos que alimentar o espírito para sobreviver. Porque se você alimentar mais a carne, você não consegue sobreviver. Você não conseguirá passar pelo processo. Naquele momento, aí vem o ranger de dentes, o choro. E aí vai ter jeito? Não tem como mais. Já perdeu a salvação, já era. Continuando.
Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e tomarão lugar à mesa do reino de Alma. Porém, de fato, há muitos que serão primeiros e os primeiros que serão últimos. Sabe o que significa essa passagem? Esse finalzinho? Significa que nem sempre aqueles que entregaram a vida para Yahshua Mashiach desde a infância vão persistir e vão chegar lá. Serão os primeiros a ser salvos. De repente, a pessoa ficou no mundão aí, prontando todos. Mas o arrependimento dela foi tão verdadeiro que ela vai ser salva primeiro do que aqueles que começaram a caminhada. Hoje a gente está vendo isso, né? A igreja de Filadélfia com a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tem resistência contra os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. E olha que é uma igreja antiga, uma igreja próspera, né? De prosperidade, que prega muita prosperidade, né? Que prega muita coisas que, sabe? Só coisa para elevar o ego dos membros mesmo, né? Pouco se fala em salvação, mas ainda tem alguns que pregam a salvação, mas pouco se falam. Então, isso significa que a igreja de Filadélfia está aí, alinhada junto ao Criador, batendo de frente com o sistema, falando a verdade, mostrando, revelando os nomes do Pai e do Filho, revelando que se você não se esforçar, você não será salvo, que a igreja de Filadélfia está aí, batendo contra a Laodiceia, dizendo, os nomes que vocês estão chamando do Salvador e do Criador não são estes, são nomes que foi traduzido e não pode ter tradução, deveria ter acontecido a transliteração. O nome verdadeiro do nosso Criador em hebraico é Yahweh e do nosso Salvador Yahshua. Então, o que acontece? Em nome próprio não se traduz. Se você chama Érica aqui no Brasil, se você for em Israel, meu nome continuará sendo Érica, não pode traduzir por hebraico. Então, tem tudo isso. Nós estamos aqui com a missão de anunciar os nomes, de bater de frente com o sistema, falar a verdade, aquilo que foi oculto e escondido, porque tudo foi projetado. O sistema, ele manipula tudo e vai mostrando tudo através de filmes para manipular o controle da mente das pessoas, para ter o controle de tudo. Mas tem o controle do Criador? Não tem. Então, muitos desses já receberam, aceitaram Yahshua Mashiach, que acreditam que aceitaram o verdadeiro nome, né? Eles, por ter a mente dura, o coração endurecido, vai ter chance para eles? Vão. Mas no primeiro arrebatamento, muitos desses não vão conseguir, porque não vai aceitar. Vai ter resistência contra os nomes. Aí vai ter que ver acontecendo um arrebatamento, a igreja de Filadélfia subindo. Aí vai tirar a presença do Criador da terra. Aí que eles vão falar, nossa, aquela pessoa falou a verdade. Nossa, aquele homem falou a verdade. E nós perseguimos, nós maltratamos, nós injuriamos. Nós fizemos tudo que não era. Mas tudo é permissão do Criador. Aí todo joelho vai se dobrar e vai se render ao Yahshua Mashiach. E muitos daqueles que hoje estão aderindo ao diabo, fazendo as vontades do diabo, vão ver isso acontecendo, vão ouvir essas mensagens que a gente está pregando hoje e não vai aceitar, mas vai lembrar, o próprio Ruach Kadosh vai fazer com que essas pessoas lembrem do que foi pregado, foi ministrado, foi compartilhado, e vai se voltar ao arrependimento e vai rejeitar o diabo e não vai aceitar a marca e vão ser salvos. Então, por isso que nem sempre aqueles que chegam primeiro na presença do Criador serão os primeiros a ser salvos, né? Então, como que nós podemos, esforçando para alcançar o reino celestial, nós temos que esforçar, porque a porta é estreita. Então, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, aqueles que começaram a sua jornada, efetivamente, muitos destes que começaram bem antes de mim, mas vão alcançar a verdade do nome de Yahweh e de Yahshua só depois que tiver conhecimento no arrebatamento, que vê as coisas materializando, que já está acontecendo, né? As coisas do fim dos tempos. E às vezes são pessoas que começaram a evangelizar, a pregar bem antes de mim, né? Vão ser salvos depois de mim. Por quê? Não que eu seja melhor, não, mas é porque eu aceitei essa verdade antes dessas pessoas. Então, por isso que aqui diz, eu tô exemplificando, tá, querido? Não é que eu tô dizendo que eu sou melhor do que vocês, não. Eu tô dando um exemplo como que a passagem está dizendo. Que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque aqueles que começaram a sua jornada antes, vai ser salvo depois. É a igreja de Laodiceia, que é o trigo. E nós que somos a Filadélfia seremos alcançados primeiro. Por quê? Porque a revelação chegou até nós antes e nós aceitamos e não rejeitamos. Então eu espero que essa palavra possa sim falar no seu coração, possa trazer salvação na sua alma, né? Que você não venha se perder,
mesmo que o mundo tá cheio de atrações aí para fazer com que a gente venha se perder mesmo, mas que você venha ser alcançado, né? E que Yahshua Mashiach vem brindar a sua salvação. E que se você faz parte da igreja de Laodiceia, que se for da vontade do Pai, que ele venha ministrar no seu coração, né? Não que eu vou te convencer, não, porque até porque eu não convenço ninguém a nada. Quem convence é o próprio Ruach Kadosh. Que ele venha ministrar no seu coração e que espero sinceramente que aqueles que começaram os primeiros, que não sejam os últimos, né? Mas que você venha reverter essa situação. Mesmo que você tenha conhecido Yahshua antes, que você não venha deixar para depois, né? Não venha ter resistência a esses nomes, que realmente são os nomes verdadeiros, os nomes que salvam, que libertam, e que transformam, que protegem. Então, paz e harmonia de Yahshua Mashiach, espero que essa palavra fale no seu coração. A minha preocupação no reino celestial é que nós sejamos alcançados, todos nós reinaremos com o Mashiach. É evidente que nem todos serão alcançados, nem todos se salvarão, mas nós temos que nos esforçar para compartilhar, para dividir esse poder e essa autoridade, e que mesmo que hoje essa informação seja irrelevante para você, o amanhã ela possa transformar a sua vida e você ser alcançado e liberto, né? E reinarmos juntamente com o Mashiach. Graça e paz, querido. A nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Aleluia. Louvado seja o nome de Yahshua Mashiach. Louvado seja o nome de Yahweh através de Yahshua Mashiach. Só há salvação, queridos, em Yahshua Mashiach. Para chegarmos a Yahweh, nós temos que aceitar Yahshua, né? O meu povo conhecerá o meu nome. O meu povo saberá o meu nome. Se você é um povo escolhido, você vai sim ser revelado a você. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ser salvas no nome de Yahshua Mashiach. Aleluia.